Então, em 1964, eu estudava na Faculdade de Direito, lá do Largo São Francisco, né, da USP, e lá eu posso dizer que era o olho do furacão da política universitária. Eu diria que era a UNE no Rio de Janeiro e o Centro Acadêmico 11 de Agosto em São Paulo. Lá eu conheci todo mundo, lá eu fiz política, lá eu conheci o João Goulart, que era o presidente da República. 30 dias antes do golpe, ele fez um discurso do meu lado, um discurso radical, um discurso por reformas, que nós jovens ficamos realmente muito empolgados. Mas acontece que, como todos sabem, o Brasil, que nunca conseguiu fazer uma reforma, que no tempo do Império, no tempo do Brasil colônia, mesmo depois da República, o Brasil nunca conseguiu fazer uma reforma. João Goulart, ou o governo João Goulart, a equipe do governo João Goulart, que eram pessoas inteligentíssimas, preparadíssimas, que era o pessoal do ISEB, fizeram uma proposta das reformas de base. E claro que não foi permitido. Depois que derrubaram o governo, tomaram o poder, um golpe, um violento golpe contra a democracia, o que nós vamos ver? Vamos ver que toda a resistência, todos aqueles jovens, todas as pessoas militares que não concordavam com um país ditatorial, com um governo ditatorial, acabaram sofrendo uma repressão extremamente violenta. Essa repressão, na verdade, ela existe até hoje, só que ela não atinge a classe política, ela atinge o povo. Nós sabemos que prisões continuam sendo feitas, torturas continuam sendo feitas, e mortes continuam existindo. A classe política está isenta. Mas acontece que hoje no Brasil, todos aqueles que eram oposição antes e que eram situação antes, estão comungam numa mesma direção. Eu acho que estamos todos muito obedientes ao que nós chamamos de oligarquias. Essas oligarquias dominaram, governaram o Brasil desde o início, desde 1500, e até hoje, evidentemente, governam. Interessante porque uma forma de a gente resistir à ditadura era começar a participar da política, principalmente depois que se criaram os dois partidos, que eram o PMDB, aliás, o MDB e a Arena. Então, em 1978, eu fui convocado para ser candidato a deputado estadual, porque as pessoas tinham medo. Ser do MDB era praticamente um caso de polícia, né? A polícia ficaria de olho em todos os candidatos, como eu realmente estive, como eu realmente fui acompanhado por um agente do DOPS, que anotou, que relatou, né, tudo aquilo que eu fazia, toda a minha participação. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu fui ser candidato a deputado estadual para poder fazer a resistência política. E o que aconteceu? Eu acabei tendo uma votação extraordinária em Atibaia. Eu fui o candidato a deputado estadual mais votado da cidade. Isso acabaram me pensando, me trazendo a política local, a oposição local, me trouxe para Atibaia para ser candidato a prefeito. E realmente eu assumi. Eu ganhei a eleição, assumi o governo, fiquei 6 anos no governo. E a nossa grande prioridade realmente era educação e saúde. Todos falam isso, todos os prefeitos, todos os governantes falam isso. Mas a gente quis cumprir essa promessa de investir em educação e saúde, e principalmente na questão da saúde, era trabalhar a taxa de mortalidade infantil, que de Atibaia era uma das mais altas do Brasil. Terra de Jerônimo. Um dia eu estava na minha casa e umas 10 horas da noite e ligaram num jornal da cidade, um amigo meu, dizendo: ó, nós temos uma sessão aqui no jornal que é assim, a minha Atibaia. Eu gostaria que você escrevesse um texto sobre como é que você vê a sua cidade, a cidade que você mora.
E eu peguei e fiz um texto e mandei para eles. Isso acabou acontecendo que eles depois me convidaram para escrever regularmente para o jornal. Então eu pensei, bom, eu vou escrever sobre Atibaia, sobre a minha vida, e eu tinha uma vontade de escrever sobre como é que aconteceu, né? Como é que era a juventude, os hábitos da juventude na época dos Anos Dourados. E acabei escrevendo, acho que quase uma centena de artigos. Aí eu fiz uma seleção desses artigos e acabei publicando um livro chamado Terra de Jerônimo. Mais recentemente, como esse trabalho de escrever sobre Atibaia, sobre os Anos Dourados, me levou a pesquisar, a entrar em contato com outras pessoas que gostavam de escrever sobre a história da cidade, eu acabei me interessando, porque Atibaia realmente é uma história muito bonita, uma história de luta, uma história de ruptura, uma história de mudança. Isso tudo me entusiasmou e eu resolvi então analisar esses fatos melhor e escrever aquilo que eu chamo hoje, provisoriamente, de História Sincera de Atibaia. Hoje, a política hoje ela reproduz o que acontece no mundo. Nós vivemos uma fase do neoliberalismo, uma fase da pós-modernidade, onde podíamos resumir da seguinte forma, que o bem público virou mercadoria e os governos o balcão de negócio. Hoje, os bens públicos estão sendo vendidos e os compradores já não querem mais nem comprar, eles querem possuir definitivamente o bem público. Acaba de ser aprovada uma lei no Congresso Nacional que hoje não há necessidade, as empreiteiras podem ser contratadas sem sequer haver uma licitação pública.